Desculpe. Boa tarde a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de diplomas que concretizam várias medidas previstas no quadro do Programa de Estabilização Económica e Social, que a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública terão a oportunidade de apresentar em maior detalhe no final do briefing, entre os quais se destacam o Decreto-Lei que estabelece a prorrogação do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial e cria outras medidas de proteção ao emprego no âmbito da pandemia da doença Covid-19. É prorrogado o apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, criado um complemento de estabilização para os trabalhadores com retribuição base igual ou inferior a 2 vezes a remuneração mínima mensal garantida, além de um incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial. A proposta de lei, a submeter à apreciação da Assembleia da República, estabelece medidas especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos e o Código de Processo nos Tribunais Administrativos. A presente lei tem em vista a simplificação, desburocratização e flexibilização dos procedimentos de formação dos contratos públicos, com o objetivo de aumentar a eficiência da despesa pública e promover um acesso mais efetivo àqueles contratos por parte dos operadores económicos. A proposta de lei que promove a simplificação de diversos procedimentos administrativos, incluindo das autarquias locais, e introduz alterações ao Código do Procedimento Administrativo. Com esta medida, pretende-se impulsionar uma maior articulação e cooperação entre serviços, sempre que os procedimentos apresentem vários intervenientes na sua tramitação, no intuito de recíproca poupança de recursos e tempo disponibilizados na análise dos processos e na conformação da decisão, incluindo em procedimentos nos quais estejam envolvidas as autarquias locais. O Decreto-Lei que criou o Banco Português de Fomento. O Banco de Fomento passará a agregar um conjunto alargado e diferenciado de instrumentos de apoio ao desenvolvimento das empresas, apresentando como missão fomentar a modernização das empresas e o desenvolvimento económico e social, designadamente colmatando falhas de mercado ou situações de necessidade de otimização de investimento. O Conselho de Ministros aprovou ainda as linhas estratégicas do Programa Nacional em torno da memória do Holocausto, projeto Nunca Esquecer. No ano em que se assinalam 80 anos sobre o salvamento por Aristides de Sousa Mendes de milhares de homens, mulheres e crianças, muitos deles judeus, vítimas do Holocausto, o programa cumpre o objetivo de homenagear o cônsul de Portugal em Bordeus e outros portugueses que ajudaram e protegeram as vítimas de perseguição e extermínio nazi. Foram igualmente aprovadas as minutas referentes aos contratos fiscais de investimento a celebrar entre o Estado português e 4 sociedades comerciais, cujos projetos representam particular interesse para a economia nacional. Serão investidos 249 milhões de euros e criados 426 novos postos de trabalho até 2023. O Conselho de Ministros aprovou ainda 2 propostas de lei e 2 decretos-lei que transpõem para a ordem jurídica interna 18 diretivas da União Europeia referentes a vários domínios, designadamente Sistema de Unidades de Medida Legais, regulamentações técnicas e regras relativas aos serviços de sociedade de informação, regime do IVA nas transações intracomunitárias, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos. Passo agora a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Muito boa tarde a todos. Hoje o Conselho de Ministros aprovou, por um lado, a prorrogação do layoff simplificado para o mês de julho, tal como se encontra já previsto no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social. O layoff simplificado, até ao momento, já abrangeu a capacidade de pagamento a 105 mil empresas, abrangendo cerca de 850 mil trabalhadores, com um montante pago de 580 milhões de euros até o momento. E, portanto, o que hoje foi aprovado foi a prorrogação do mecanismo de layoff simplificado para o mês de julho e também a possibilidade de recurso ao layoff simplificado para as empresas que se mantenham encerradas ou com a atividade suspensa por ordens de razões sanitárias. Além disso, aprovou-se uma nova medida, um novo instrumento, que é o complemento de estabilização, a pagar em julho aos trabalhadores que tenham salários, que tenham uma retribuição até 2 salários mínimos por mês e que tenham estado abrangidos pelo layoff simplificado e que tenham tido uma perda de rendimento. Este valor será pago em julho
diretamente pela Segurança Social aos trabalhadores, e aproveito para sinalizar a importância também os trabalhadores terem todos os seus elementos atualizados na Segurança Social direta para que isto possa acontecer da melhor forma. Também foi regulado o instrumento que é um incentivo extraordinário à normalização da atividade relativamente às empresas que deixem de estar em layoff simplificado. Este é um instrumento para as empresas que retomam a sua atividade, é um instrumento financeiro de apoio para reforçar a liquidez das empresas e que constitui uma opção para que as empresas possam escolher entre dois mecanismos possíveis. Podem escolher entre ter um apoio financeiro correspondente a um salário mínimo por cada trabalhador que tenha estado abrangido pela medida de layoff simplificado e, em alternativa, poderão também escolher por ter um apoio correspondente a 2 salários mínimos por trabalhador que tenha estado abrangido pelo layoff simplificado, tendo como contrapartida a necessidade de manutenção do nível de emprego da empresa durante 6 meses, durante a aplicação desta medida. Também, no âmbito desta opção, as empresas poderão ter a redução de 50% da TSU relativamente aos trabalhadores que tiveram abrangidos pela medida de layoff simplificado nos primeiros 3 meses da aplicação desta medida. Também, ainda relativamente às empresas que optarem por este incentivo extraordinário dos 2 salários mínimos neste período de referência dos 6 meses, terão também a possibilidade de ter um incentivo no final especial de isenção total de TSU relativamente à entidade empregadora se tiverem criação líquida de emprego no termo da aplicação destes 6 meses, relativamente aos trabalhadores que sejam os novos trabalhadores contratados e, portanto, que sejam esta criação líquida de emprego. Estes são instrumentos para apoiar a retoma da atividade das empresas, naturalmente que serão instrumentos alternativos à opção que as empresas também poderão adotar relativamente a terem depois, a implementarem o instrumento novo, que será também o novo instrumento pós-layoff, que será o instrumento da retoma progressiva, que neste momento aguarda também a autorização por parte da Assembleia, uma vez que consta da proposta de orçamento suplementar, para que depois possa ter habilitação para ser regulamentado. Muito obrigado. Passo a palavra à Sra. Ministra da Administração do Estado e da Administração Pública. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que consagra um regime especial de simplificação dos procedimentos administrativos no quadro do Programa de Estabilização Económica e Social. O que se faz concretamente é determinar que em todos os procedimentos em que estejam envolvidas várias entidades públicas para a emissão de pareceres, autorizações ou qualquer tipo de atos, estes sejam realizados numa conferência procedimental, numa reunião, onde rapidamente todos se pronunciam sobre a matéria e a decisão é proferida. Isto vai trazer ganhos muito significativos no encurtamento dos prazos de decisão, na agilização de decisões que depois são importantes para a vida dos particulares, das empresas e da própria administração pública, e assim conseguir acelerar, encontrar soluções para ser postas no terreno. Estas conferências de serviços ocorrerão também no quadro dos procedimentos que envolvam autarquias locais e entidades da administração central, caso em que a CCDR promoverá conferências procedimentais periódicas no âmbito das entidades intermunicipais. A par com este regime especial, chamemos de ultra simplificado, que, repito, acompanhará a evolução do programa a aplicação do Programa de Estabilização Económica e Social, foi também aprovada a proposta de lei de alteração ao Código do Procedimento Administrativo, toda ela também virada para 3 aspectos fundamentais: encurtar prazos de decisão, facilitar a notificação aos particulares, designadamente por meios eletrónicos e através de anúncios, quando os particulares envolvidos têm um número superior a 25, e também
criar uma obrigação da própria entidade administrativa de, ao invés de solicitar informações aos particulares, procurar essa informação quando ela já seja detida pela administração pública, assim facilitando a vida aos particulares e às empresas. São estas as duas dimensões da proposta de lei agora aprovada e que será então depois enviada à Assembleia da República. Muito obrigada. Muito obrigado. Estamos então disponíveis para as vossas questões. Muito boa tarde, Pedro André Esteves, da RTP. Tenho uma questão, tendo em conta o que foi aprovado neste Conselho de Ministros no que diz respeito ao Banco do Fomento. Não sei se será a Ministra do Trabalho que me poderá responder quanto a isso. Quando é que este banco e este organismo começa a estar disponível para as empresas que queiram participar dele, quem o irá dirigir e de que forma é que as empresas podem recorrer a esta nova entidade? Obrigado. Muito obrigado. Se não se importa, respondo-lhe eu. Nessa matéria, o diploma relativo ao Banco do Fomento foi aprovado na Generalidade, será agora submetido a audições do Banco de Portugal e o Estado português aguarda ainda o resultado da notificação que fez à Comissão Europeia a respeito no âmbito do procedimento de autorização de auxílios de Estado. E, portanto, após essas consultas, voltará para uma votação final no Conselho de Ministros e, nessa altura, teremos muito gosto em dar-lhe todos os detalhes. Mas, nesta fase, decorrerá, então, esse período de audições até que possa ser definitivamente aprovado. Em relação a este banco, ainda que esteja a carecer do parecer de Bruxelas, a pergunta é: o banco, quando for criado, já terá acesso aos fundos do Fundo de Recuperação previsto ou proposto pela Comissão Europeia? E se este banco é mesmo para arrancar ainda este ano ou só ainda durante o decurso deste ano? Reitero a resposta que dei anteriormente. Antes de fim do período de audições que agora decorrerão depois desta aprovação na Generalidade, esse será o momento para dar todos os detalhes a esse respeito. Eu compreendo o vosso interesse, mas esta tramitação é formalmente obrigatória e, portanto, aguardaremos então a aprovação final para serem esclarecidos todos esses detalhes, mas apenas após serem ouvidas todas as entidades que devem produzir pareceres nesta matéria, designadamente o Banco de Portugal e a Comissão Europeia. Boa tarde, Sofia Cordeiro Coelho, da SIC, mas também pela TVI, da CMTV. Eu queria fazer uma pergunta. Nós ouvimos aqui a Sra. Ministra do Trabalho a falar de uma série de apoios que acabam aqui por ser aprovados, apoios ao emprego, também às empresas, e hoje a verdade é que os empresários dos bares e discotecas estão a manifestar-se em Lisboa precisamente porque não há ainda uma previsão no sentido de que possa haver uma reabertura e queixam-se precisamente da falta de apoios. A minha questão é se, durante este Conselho de Ministros, se o Governo chegou a algum entendimento e se tem a intenção, de facto, de aplicar apoios específicos a este setor que ainda não tem previsão para voltar à atividade. Obrigada. Essa matéria não foi objeto do Conselho de Ministros de hoje. Está em vigor uma resolução do Conselho de Ministros que declarou em todo o território nacional a situação de calamidade e fixou o regime a que obedeceriam essas restrições durante este período. Na próxima semana, o Conselho de Ministros reverá essa sua decisão e tomará decisões quanto aos períodos subsequentes. E é nessa altura que apreciará todas as restrições que ainda estejam em vigor. RTP. Bom, não havendo mais questões, tem uma questão. Boa tarde, Antena 1, Madalena Salema. Eu gostava de saber se os novos casos que estão a aparecer e que hoje já ultrapassaram as 400 foi objeto de alguma preocupação manifestada junto do Conselho de Ministros. Obrigada. O Conselho de Ministros aprecia com regularidade a situação epidemiológica da doença Covid-19.
e hoje não foi exceção, essa apreciação foi feita. Todavia, houve uma conferência de imprensa esta manhã especificamente sobre esse tema, e é nesse quadro que as questões relativas a essa matéria devem ser colocadas. O Sr. Secretário de Estado da Saúde e a Sra. Diretora-Geral da Saúde já se pronunciaram esta manhã longamente sobre essa matéria e o Conselho de Ministros não tem neste momento nada a acrescentar. Não havendo outras questões, muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos.